Está encerrada, portanto, a sessão às 19 horas e 59 minutos, 1 minuto para as 20 horas, sessão do Congresso Nacional para apreciação dos vetos. Por conta da pandemia, a estrutura de apreciação dos vetos foi diferente. Foi feita uma sessão separada da Câmara dos Deputados ontem pela manhã, depois uma sessão do Senado Federal para apreciar os vetos da Câmara, já apreciados na Câmara, e também aqueles vetos a projetos de lei iniciados no Senado, que devem começar a apreciação dos vetos por lá e depois virem para a Câmara. Foram 2 dias intensos de debates, 16 vetos apreciados, 8 vetos foram totalmente mantidos, 8 vetos foram parcialmente mantidos, parcialmente rejeitados. Sem sombra de dúvida, a grande discussão desde ontem está em torno do veto número 17, um veto ao projeto de lei que estabelecia um socorro do governo federal aos estados, um plano emergencial para socorro aos estados, e tinha lá um dispositivo que proibia reajustes salariais para todas as categorias. O Congresso criou uma exceção para trabalhadores da saúde, da educação, da segurança pública, da assistência social, também para os coveiros. Esse dispositivo foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. O veto ontem foi apreciado no Senado Federal, que resolveu derrubar o veto, mas ele precisava da confirmação da Câmara, que veio hoje pelo placar de 314 a 125 favoráveis ao veto. Portanto, o veto foi mantido. Não adianta apenas o Senado tentar derrubar o veto se ele não tiver confirmação pela Câmara dos Deputados. Eu vou apenas corrigir o placar aqui, 316 a 165 foi o placar final, faltaram ainda, portanto, 92 votos que teriam que migrar da posição sim ao veto para a posição não ao veto para que ele fosse derrubado, já que são necessários 257 votos para que um veto seja derrubado. Hoje, na sessão de hoje, também teve uma outra apreciação de veto, o veto 20, que trata de um programa emergencial, de uma questão emergencial das relações jurídicas durante o período da pandemia. E o ponto mais importante, sem sombra de dúvida, é o que veda as ações judiciais de despejo durante esse período, com data limite de 30 de outubro. Portanto, nenhuma ação judicial determinando despejo pode ser tomada até o dia 30 de outubro. A partir de 30 de outubro, elas voltam a ser liberadas. Foram, repito, 2 dias intensos de apreciação de 16 vetos. 8 foram totalmente mantidos, 8 foram modificados, e a gente chama atenção para pelo menos 3 deles. Um é da obrigatoriedade de máscaras. Havia uma série de itens na lei sobre obrigatoriedade de máscaras. O presidente Jair Bolsonaro havia vetado alguns desses itens. A Câmara e o Senado repuseram todas essas obrigações. Máscaras passam a ser obrigatórias praticamente em todos os lugares. Havia uma preocupação de interpretação se os fiscais poderiam ou não entrar na casa das pessoas para fiscalizar, mas isso não existe. A Constituição está acima disso e não se entra, não se invade a casa das pessoas para esse tipo de fiscalização, e as pessoas em casa estão isoladas com seus familiares. Em geral, o uso de máscaras é desnecessário dentro de casa, junto com aqueles que você está isolado. Foi derrubado também um veto do presidente Bolsonaro a um conjunto de ações emergenciais para atuação nas terras indígenas, como levar água potável, medicamentos, atendimento especializado. O presidente Bolsonaro vetou esse ponto e o veto foi derrubado tanto pela Câmara como pelo Senado. E também foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro um dispositivo que previa prazo de 72 horas, ou seja, 3 dias apenas, para que a Anvisa liberasse a importação de alguns medicamentos e equipamentos durante a pandemia, especialmente a importação de produtos relativos ao enfrentamento da Covid-19. O presidente Bolsonaro havia vetado esse dispositivo, mas esse veto também foi derrubado, portanto, volta a valer, a partir da promulgação, esse prazo muito curto para que a Anvisa delibere a respeito da autorização de importação de alguns produtos. Agradeço muito a sua companhia nesses 2 dias de intenso debate em torno dos vetos presidenciais. Alguns vetos foram postergados, por exemplo, um que
seria apreciado hoje sobre o Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Então, cerca de 5, 6 vetos tiveram sua apreciação adiada, vão ficar para a sessão do dia 2 de setembro. Você vai ter todas as informações aqui conosco na TV Câmara. E por falar em informações, a gente vai direto para o Salão Verde, onde a repórter Sandra Amaral vai trazer para a gente uma repercussão dessa sessão longuíssima de debates intensos, especialmente sobre esse ponto, o veto ao reajuste de salários para servidores até o final do ano que vem, que foi mantido pela Câmara. Sandra Amaral, com você. Muito obrigada, Lincoln. Boa noite a todos. Eu estou aqui com o deputado Arthur Lira, ele que é do PP de Alagoas, e também com a deputada Perpétua Almeida, que é do PCdoB do Acre. E a gente vai repercutir justamente a polêmica dessa votação, que foi justamente o veto 17, que é um veto reajuste, né, salarial a servidores públicos de estados e municípios, servidores que, segundo no entendimento primeiro dos deputados aqui em relação a esse projeto de lei, eram servidores que atuavam diretamente, né, no combate ao Covid, como profissionais da saúde, policiais, coveiros, mas que hoje a Câmara mudou o entendimento. Eu gostaria de saber aqui com o deputado Arthur Lira por que esse entendimento foi modificado. Deputado, boa noite. Boa noite a todos. Na realidade, a Câmara cumpriu o seu papel ao longo de toda essa pandemia. Nós atendemos e votamos aqui matérias importantes para todos os setores, para os funcionários públicos, para os estados, para os municípios, para o comércio, para as indústrias, para os pequenos produtores, enfim, a todos os setores. E quando nós votamos esse assunto, isso foi muito no início, depois nós tivemos muitos benefícios. Nós estamos num momento de muita dificuldade fiscal, nós estamos com problemas de investimento de teto para o ano que vem, e essa medida, se fosse aprovada na noite de hoje, se fosse derrubado o veto presidencial, com todos os números que a Secretaria do Tesouro e que o Ministério da Economia nos demonstraram, passaram para os deputados, principalmente da base, teria um impacto aí em torno de 129 bilhões de reais. E esse dinheiro custaria do auxílio emergencial, do socorro ainda para os transportes, de muitos investimentos que precisam ser feitos e de muitas soluções que nós precisamos ter e manter. Manter as despesas no seu lugar, conter o teto de gastos, para que a gente possa passar uma impressão realmente verdadeira de que o Brasil tem responsabilidade fiscal, busca isso e que aí nós teremos investimentos no pós-pandemia. Porque o problema, no meu ponto de vista, ainda nem começou. Ele deverá se prolongar e se asseverar quando os projetos que nós votamos aqui forem perdendo as eficácias ao longo desse ano até dezembro. Aí nós iremos voltar para o mundo real, um mundo de muita dificuldade, que vai precisar de muita união e de muita responsabilidade. E hoje a Câmara deu uma demonstração, majoritariamente por mais de 300 votos, se eu não me engano 316 votos, confirmaram a manutenção do veto, mantendo todos os critérios que foram aprovados em cima da responsabilidade fiscal e de teto de gastos deste governo. Deputado, ontem o Senado votou esse veto e o Senado foi contra o veto, chegou a derrubar o veto, né, a maioria dos senadores. Mas hoje, em reunião de líderes, a Câmara decidiu manter esse veto. Quais foram, o que o governo apresentou para os líderes aqui na Câmara? Justamente esses dados. Esses dados eles foram postos pelo governo. Havia uma preocupação muito forte do governo em conter as despesas, em não se propagar perspectivas de ter o descontrole operacional da máquina pública. E nesse sentido, na noite de ontem, na manhã de hoje, com o esforço de todos os líderes da base, o líder do governo na casa, o líder do Congresso, Eduardo Gomes, o líder do governo recém-impossado, Ricardo Barros, presidente da Câmara, presidente do Senado, houve um movimento forte de todo mundo para que se corrigisse a distorção que, com todo respeito e com todo carinho, o Senado cometeu ontem. Então, nós respeitamos as votações, elas são democráticas, mas uma casa é autora e a outra é revisora. E quando um veto começa por uma casa, a outra tem condição de resolver. E eu acho que a Câmara hoje, tenho certeza, cumpriu seu papel com muita altivez. Um tema que foi propalado com muita discussão, envolvendo pessoas que na realidade nós protegemos aqui. Se tem uma categoria que foi protegida,
pelo Congresso Nacional e pela Câmara dos Deputados foi a dos funcionários públicos, os médicos, professores, policiais. Não tiveram 1 minuto de salário cortado, não tiveram redução de salário, não tiveram demissões nessa pandemia. Enquanto isso, mais de 13 milhões de pessoas podem ser afetadas aí com redução de salário, com perda de emprego, com falta de estabilidade. Mais de 20 milhões de pessoas viviam na informalidade, né, sem nem constar do cadastro único, foram descobertos agora pelo auxílio emergencial, feito acertadamente pelo governo para garantir aqueles que têm menos condição econômica, que não tinham nenhuma condição de fazer quarentena, nem de se programar com ela dentro de casa, por não ter água, não ter alimento, não ter subsistência. O Congresso fez junto com a oposição, fez junto com os partidos de centro, junto com os partidos mais à direita. Nós votamos aqui o auxílio e o governo cumpriu também o seu papel. Então, neste momento em que estas categorias que foram mantidos todos os seus direitos nos períodos da pandemia, não tiveram nenhum tipo de risco, não é justo que esse impacto fosse passado de maneira fluente para a economia brasileira e para a dispersão da contenção do teto. Deputada Perpétua Almeida, a oposição não concorda com os argumentos do governo. Primeiro porque é preciso esclarecer fatos. De um lado, o governo omite informações importantes. De outro lado, o governo não fala a verdade sobre dados, sobre números. Que decisão nós tomamos no início da pandemia? Nós votamos uma lei e entendeu-se que estados, municípios e a União não dariam vantagens a servidores públicos em 2020 até final de dezembro de 2021 por conta dos problemas que a pandemia nos traria. Só que nessa mesma lei nós fizemos uma exceção. Nós conversamos entre nós, líderes, Câmara, Senado, e decidimos fazer uma exceção. Os trabalhadores que estavam diretamente no fronte da guerra contra o coronavírus, portanto, se dedicando dentro de hospitais, na rua, como segurança pública, ou nos necrotérios, ou nos cemitérios, esses servidores seriam olhados de forma diferente. Os estados e municípios que quisessem premiar esses trabalhadores com alguma vantagem, inclusive com hora extra, reconhecendo o tempo de serviço deles durante a pandemia, poderiam fazer. Porque nós achamos justos. Se nós estamos dizendo que eles são os soldados desta guerra que enfrenta o coronavírus, é muito justo que a gente deixasse que estados e municípios decidissem sobre a situação. Portanto, é preciso desmistificar a inverdade do governo de que estávamos aqui hoje decidindo sobre reajuste de servidores. Isso não é verdade, isso está garantido na lei. Por outro lado, alguns membros do governo, ou aqui representantes deles, falam em 130 bilhões ou 126 bilhões, que seria, como eles chamam, um rombo nas contas públicas. Isso também não é verdade. O governo faz um cálculo como se estivesse dando reajuste para esses trabalhadores, o que não é verdade. Então, eu acredito, e nós da oposição acreditamos, que era mais do que justo e uma decisão humanitária a gente estar do lado daqueles que estão se sacrificando por nós. Quantos servidores da saúde não morreram defendendo as nossas vidas? Quantos trabalhadores da segurança pública estão na rua se expondo, defendendo as nossas vidas? E nós vamos tirar deles o direito de receber alguma vantagem, alguma premiação por se dedicarem tanto? E aí não dá para entender que a Câmara aprovou, a Câmara decidiu, o Senado também, aí o governo Bolsonaro veta esse olhar diferenciado que nós fizemos apoiando esses trabalhadores, aí de repente a Câmara muda de posição? Que poção mágica foi essa que os deputados tomaram aqui, que mudaram de opinião de uma hora para outra? Deputada, a senhora acha que isso poderia ter sido deixado para os estados e municípios resolverem essa questão? Além de deixar para estados e municípios decidirem essa questão, é muito injusto a gente impor essa situação. Então vejam, se tem um estado ou um município que vai precisar contratar servidores da saúde ou da educação para se dedicar mais à pandemia, que vai precisar mais gente, esse veto aqui aprovado do Bolsonaro acabou de proibir. Então, nós estamos interferindo diretamente na decisão de estados e municípios. Deputado, o senhor acha que pode piorar essa situação? Acho que não. A maioria dos governadores, todos
entraram em contato com os líderes partidários, pedindo cuidado na apreciação desse veto. Todos estão preocupados com as finanças públicas nos seus estados e municípios. Todos, e isso é importante que se diga, essa situação posta hoje de uma alteração de posicionamento, ela se deveu ao fato de que durante todo o processo de pandemia essa Câmara trabalhou como nunca, num processo mais ágil, num processo virtual, votando projetos todos os dias quase, que virtualmente. Eu, enquanto pude, assinando diversos projetos de requerimento de urgência para que fossem pautados e nós cuidássemos de todos os setores. Depois de muitas distorções que foram corrigidas, esta votação de hoje acarretaria em impacto que traria consequências sérias. Nós estamos discutindo aqui se prorroga o auxílio emergencial até dezembro, se não prorroga. Nós estamos discutindo aqui uma perenização do Renda Brasil com perspectiva entre 250 e 300 reais para mais de 20 milhões de brasileiros. Nós estamos discutindo aqui o socorro ainda a alguns setores, como por exemplo de transportes, que nós votaremos semana que vem, de mais de 4 bilhões de reais. E todo esse contexto, toda essa situação poderia sim, claramente, ficar abalada pela derrubada desse veto. Os custos que se aplicaram e que se chegaram, eles são postos, eles são públicos, eles são claros. São 98 bilhões numa conta, mais 31 em outra. São 129 bilhões de custo para essa situação que naquele momento, com tantos que já foram feitos aqui pelo Congresso Nacional, foi arbitrado. Então, a somatória de tudo que o governo já investiu até agora, vão mais de 500 bilhões de reais. Com mais de 200 e poucos bilhões de falta e diminuição de arrecadação, o governo já vai aí em média de 740, 750 bilhões de reais investidos agora na pandemia, no socorro direto. Então, todo esse contexto ele tem que ser observado. A dívida pública ela sofreu alteração, ela sofreu aumento, mas foi necessário nesse momento. Agora, a partir de agora, com a acomodação da pandemia em decréscimo no Brasil todo, nós temos que voltar a pensar no mundo real de responsabilidade para justamente trazer o dinheiro que está sobrando aí em fundos de pensão, em fundos de investimentos, no exterior, que precisam de um porto seguro para trazer esses recursos. O Brasil precisa, sim, sempre estar demonstrando esse caráter de responsabilidade fiscal nesse momento. Ok. Deputada, o que poderia ter sido feito, na opinião da oposição, para que não prejudicasse os servidores? Primeiro, é preciso dizer que o Congresso Nacional está passando uma opinião atravessada para a sociedade. Então, o Senado, que derrubou o veto do presidente Bolsonaro, está a favor dos trabalhadores que estão se dedicando durante a pandemia, sacrificando as suas vidas. E a Câmara passou um olhar de que é contra esses trabalhadores e não acha justo premiá-los em nenhum momento. Foi isso que passou. Por outro lado, o Congresso Nacional colocou à disposição do governo federal no orçamento de guerra em torno de 50 bilhões. E foi o próprio Tribunal de Contas que disse que o governo não tinha usado nem um terço desse recurso para poder enfrentar a pandemia. O que é enfrentar a pandemia, nesse que nós entendemos? É salvar vidas. O Brasil está com mais de 110 mil pessoas que morreram pelo coronavírus. Muitos morreram sem atendimento, morreram porque faltou remédio nos pronto-atendimentos ou nas UTIs. Esse recurso também vai para salvar empregos e manter empresas abertas. Eu vou repetir, foi o próprio Tribunal de Contas da União que questionou o governo federal por que os recursos que o Congresso colocou à disposição dele não estão sendo utilizados. Então, quem tem que se explicar para a sociedade por que a economia vai mal, por que muitas empresas estão fechando, porque o alto índice de desemprego no país, quem tem que se explicar é o governo, porque nós colocamos à disposição dele os recursos necessários para ele trabalhar. Deputada, quero agradecer a presença do deputado Arthur Lira, da deputada Perpétua Almeida. Muito obrigada pelas informações. Obrigado. Obrigada.